Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre disciplina. Olha, antes de começar a nossa reflexão, eu vou pedir a gentileza de vocês se inscreverem no canal. Estou deixando o link aqui, se você estiver ouvindo pelo YouTube, é só clicar em se inscrever. Quanto mais inscritos, mais longe essas reflexões chegam. E é um conteúdo totalmente gratuito que eu tenho feito com muito carinho para ajudar algumas pessoas que talvez tenham dúvida ou que gostam desses conteúdos de reflexões menores, para que possamos também debater alguns assuntos no meio espírita. Eu gosto de trazer esses casos do Chico, porque cada caso do Chico, quando a gente vai separando eles, desmembrando, a gente tira tantas reflexões. Às vezes um caso do Chico, de alguma vivência que ele teve, nos traz 10, 20 reflexões. E esse caso de hoje, disciplina, 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 que é uma frase famosa, conhecida no movimento espírita, que Emmanuel falou com ele no primeiro encontro dos dois, nós podemos tirar belas reflexões disso. Então, vamos ao caso, vamos conversar um pouco sobre disciplina, vamos trazer um pouco também sobre mediunidade. Então, se você gosta do tema, continua ouvindo a reflexão. Olha, a primeira vez que o Chico psicografou, a primeira vez que o Chico teve um contato com a doutrina espírita, segundo nos informa Ramiro Gama, foi por volta do ano de 1927. Então Chico tem um contato com a doutrina dos espíritos, psicografa, conhece o casal Perácio e inicia sua jornada no espiritismo. Foi aonde o Chico conheceu os livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Ali ele teve a nítida impressão que ele não estava vendo aqueles livros pela primeira vez, que ele já tinha visto em algum lugar, e sem dúvida viu, ou no plano espiritual, ou na última encarnação dele. Nós ainda não temos certeza, mas que o Chico conhecia algo da doutrina espírita, algo de espiritualidade, isso é sem dúvida, pois ele trazia muitos conteúdos na sua bagagem espiritual. Gente, o Chico psicografa pela primeira vez em 1927, e o Emmanuel, o seu mentor principal, porque Chico trabalhou com vários espíritos durante a encarnação, assim como todos os médiuns, às vezes nós temos diversos espíritos que nos ajudam na caminhada, nos ajudam nas reuniões mediúnicas, nos trabalhos, porém um espírito, fica responsável por dirigir os nossos trabalhos mediúnicos. No caso do Chico Xavier, era Emmanuel. Ou seja, toda a psicografia, todo o livro, todo o direcionamento mediúnico que o Chico dava, Emmanuel estava na linha de frente. Portanto, nas obras do André Luiz, por exemplo, elas tiveram que passar pelo crivo do Emmanuel. O Emmanuel soube do assunto, autorizou, e a partir daí ele começa a ajudar também o André Luiz. Tanto que nós vemos lá no prefácio dos livros do André Luiz, na introdução, sempre tem 1, 2 ou 3 páginas de Emmanuel, assim como em outros livros, de mensagem ou não, sempre o Emmanuel o ajudava, dava sempre os direcionamentos. Por mais que o livro não fosse diretamente de Emmanuel, ele sempre estava à frente. Mas Chico começa a psicografar em 1927, e o espírito que começa a manifestar, que começa a vir e que vem desde a infância, é a mãe dele. Portanto, nos primeiros anos da mediunidade, Chico teve um contato maior com a mãe dele e com outros espíritos amigos. Chico até percebia a presença de Emmanuel, mas nunca conseguiu ver o rosto, nunca teve uma nitidez boa. Ah, esse espírito é fulano de tal. Chico Xavier gostava muito de orar na natureza, perto das árvores, perto dos lagos, e tinha um açude em Pedro Leopoldo que era preferido dele. Ele ia lá e sempre orava, meditava, pensava nas questões do mundo. E segundo conta algumas pessoas que conviveram com Chico Xavier, isso não está no livro do Ramiro Gama,
Algumas semanas antes desse primeiro encontro de fato no açude, Chico teve a percepção clara do Emmanuel perto dele, mas não conseguiu divisar o rosto. Viu que era um espírito que parecia um sacerdote, mas não tinha certeza. E aí passa-se alguns dias e em 1931, Chico foi orar no açude à tarde. E é lá que ele tem esse primeiro encontro com o Emmanuel. Ele vê uma luz em formato de cruz e ali naquele momento ele vê um espírito na frente dele, vestido até parecido com um sacerdote de uma igreja católica. E aí o Emmanuel estava ainda meio misturado com a luz. E aí nós vamos ler o caso para vocês saberem o que acontece. E depois nós vamos explicar um pouco sobre esse caso. O caso da disciplina. Disciplina. Nos fins de 1931, Chico à tarde orava sobre uma árvore junto ao açude, local na saída de Pedro Leopoldo, para o norte, quando viu, a pequena distância, uma cruz luminosa. Pouco a pouco, dentre os raios que formava, surgiu alguém. Era um espírito simpático, envergando uma túnica semelhante à dos sacerdotes, que lhe dirigiu a palavra com carinho. Não se sabe ao certo o que teriam conversado. Chico nunca falou sobre esse caso com detalhes, mas ele sempre falava focando a questão da disciplina. Mas conta Chico que foi esse o primeiro encontro de fato com Emmanuel, através da vidência na vida atual. E acentua que em certo ponto do entendimento, o orientador espiritual perguntou a ele, Chico Xavier: Chico, você está realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? E aí o Chico responde: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. E Emmanuel fala: você não será desamparado. Porém, para isso, é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E o Chico olha para ele, pensa um pouquinho e fala: e o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? E o Emmanuel olhou para ele e falou: perfeitamente, Chico, você está. Desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. E aí o Emmanuel se cala e o Chico pergunta: então me fala, quais são esses 3? Por favor, qual que é o primeiro? E o Emmanuel fala firmemente: disciplina. E o Chico pergunta: e o segundo? E aí ele fala: disciplina. E o terceiro? Disciplina. O espírito amigo despediu-se e o médium teve uma consciência que para ele ia começar uma nova tarefa. Gente, qual que era essas 3 disciplinas que o Emmanuel trazia para o Chico? Desde a primeira vez que eu li esse caso, e eu sempre trago nas minhas palestras, quando eu vou falar sobre esse caso, as 3 disciplinas que o Emmanuel propôs para o Chico. A primeira disciplina é a disciplina do pensar. A segunda disciplina é a disciplina do falar. E a terceira disciplina é a disciplina do agir. O médium precisa disciplinar o seu pensamento, precisa disciplinar o seu falar e precisa disciplinar o seu agir. Se ele conseguir disciplinar essas 3 questões numa linha harmônica e reta, ele vai ter, com certeza, um êxito muito grande na sua mediunidade. É claro que todos nós ainda não somos espíritos super evoluídos. Quando eu falo todos nós, a maioria da população da Terra encarnada. É claro que na Terra deve ter alguns espíritos já um pouco mais adiantados. Porém, ainda não são todos. E os médiuns são espíritos extremamente endividados com o passado. William, são todos? Não, mas a grande maioria sim. A grande maioria tem débitos passados e que pediu a mediunidade justamente para o aprendizado, para o contato com os espíritos inferiores, porque sabiam que a fé poderia
desviar, e aí eles vendo, tendo contato com os espíritos, com o plano espiritual, isso pode ajudar eles na caminhada, na evolução. Enfim, se você é médium, provavelmente você tem débitos do passado, provavelmente. E você já consegue disciplinar o seu pensamento, disciplinar o seu falar, disciplinar o seu agir? Quando nós disciplinamos o nosso pensamento, o que comanda as nossas ações no corpo? Não é o nosso pensamento? Quando a gente começa a selecionar o que vamos pensar, o que vamos escolher para ver, o que nós vamos escolher para ver, para alimentar ou não os nossos pensamentos positivos ou negativos. Se o pensamento dirige a boca, se eu direciono, se eu filtro os meus pensamentos, se eu escolho não julgar, se eu escolho não odiar no pensamento, as minhas palavras vão sendo filtradas e, consequentemente, o meu agir também. Portanto, essas 3 disciplinas que o Emmanuel fala. E eu, depois de algum tempo, esse caso, quando eu pensei nessas 3 disciplinas, a disciplina do falar, a disciplina do pensar, a disciplina do falar e a disciplina do sentir, eu fiquei pensando, Emmanuel ainda queria dizer mais, porque vindo de Emmanuel, o espírito que é tão inteligente, tão disposto a ajudar, qual é a outra disciplina que o Emmanuel poderia colocar uma 4ª disciplina para o Chico? A disciplina dele saber que ele era um médium, que ele tinha responsabilidade. Que ele tinha responsabilidade com o plano espiritual e com o plano material. Então, a disciplina de saber, eu sou um médium, eu preciso de abrir mão de certas coisas da minha vida para trabalhar na mediunidade. Então essa reflexão vale para os médiuns, independente de onde você trabalha, se você é um médium de uma casa espírita, se você é um médium de uma casa umbandista, ou de um centro de candomblé, enfim, médium não está ligado somente ao espiritismo. Se você é médium e está ouvindo essa reflexão, tenha essas 4 disciplinas. Eu vou uma além daquilo que o Emmanuel falou. A disciplina do pensar, a disciplina do falar, a disciplina do agir e a disciplina de saber que você é médium. E quando nós somos médiuns, eu, por exemplo, participo de reuniões mediúnicas. Se você está me ouvindo e participa também de reuniões mediúnicas, você vai entender o que eu vou falar. Às vezes, no horário da reunião mediúnica, chega uma visita, um amigo seu chama para ir numa festa, aparece um aniversário de um parente, aparece uma gripe leve, começa a chover. E se nós não tivermos disciplinados, sabendo e confiando que tem ali uma espiritualidade nos esperando para trabalhar, para incorporar, ou para esclarecer, ou para sustentar aquela reunião, a gente não sai de casa. Em qualquer intempérie que acontecer, qualquer desvio que acontecer no nosso dia, a gente fica em casa. E a disciplina do pensar, a disciplina do falar e a disciplina do agir vai nos ajudar justamente para o nosso preparo para a reunião. Você se prepara para uma reunião mediúnica somente na véspera de uma reunião mediúnica? Não. Você deve se preparar semanalmente. É claro que 24 horas antes de uma reunião mediúnica, onde haverá uma incorporação, a maioria dos centros espíritas, ou até mesmo de outros núcleos religiosos, indicam aos médiuns que fiquem sem fazer sexo, que fiquem sem comer carne, enfim, sem beber álcool, que evitem pensamentos pesados, negativos. Isso é o jejum do resguardo, das 24 horas antes. Mas o principal desse jejum é o de pensamento, palavra e ação. Então nós podemos e devemos treinar esse jejum diariamente. O que eu quero falar, eu falo com muito cuidado, com muito esmero para não ferir o outro. Eu penso, eu tento não julgar. Eu compreendo que o meu pensamento é ouvido, é sentido por espíritos muito evoluídos e outros poucos evoluídos. Eu entendo a responsabilidade do meu pensamento. Eu entendo que o meu pensamento é matéria e que ele viaja à distância.
Eu entendo que a minha palavra pode magoar um irmão e esse irmão magoado comigo, pode ficar preso a mim há milhares e milhares de anos. Eu entendo que eu posso acabar com a vida de uma pessoa com uma palavra, como eu posso tirar ela de um buraco. Eu compreendo que se Deus me deu as mãos, eu posso fazer maravilhas com elas, com as pernas, com o meu agir, mas se eu não quiser, eu também posso fazer o mal. Então o médium deve viver isso constantemente. Ah, William, médium então não vive? Não é isso, nós vivemos. Nós brigamos, tem dia que a gente está para baixo, tem dia que a gente vai ter que ir numa festa, tem dia que a gente vai ter que ir na casa de alguém que a gente não se afiniza. Mas, quando você tiver que passar por esses momentos, se você tiver disciplinado o pensamento, a palavra, a ação, se você entender que nada é por acaso, a sua mediunidade vai aflorar. Esse é o primeiro ponto da nossa reflexão. Disciplina sempre, mas a disciplina com o pé no chão. Eu ainda não consigo fazer isso. Beleza, mas vai tentando e vai caminhando. Vai filtrando os pensamentos, as palavras, as ações em família, na casa, com os amigos, vizinhos, colegas de trabalho, enfim, colegas de centro espírita. Quando chegar para uma reunião mediúnica, que ficar aquele falatório, aquela energia, aquele pessoal correndo, tudo, silencia você, dá o seu exemplo, mas não só silencia verbalmente, silencia mentalmente. A segunda parte dessa reflexão é a ansiedade. A gente vai falar sobre a ansiedade que muitos médiuns têm de saber o nome do espírito amigo que psicografa com ele, ou do espírito amigo que no final da reunião mediúnica vem dar as instruções, ou qual a equipe de trabalho que trabalha aqui na nossa reunião mediúnica, hein? Será a equipe de Bezerra de Menezes? Será a equipe de Francisco de Assis? Será a equipe da irmã Sheila? Quantas curiosidades! A gente quer nome. E isso não é só a gente não, Divaldo Franco relata lá na biografia dele, que a Sueli Caldas Schubert fez, aqui de Juiz de Fora, e ele fala que ele também tinha curiosidade. E Divaldo Franco fala que para ele saber o nome da Joana, ele precisou amadurecer a mediunidade dele em 10 anos. Ela só falava que era um espírito amigo. Aliás, primeiro veio um espírito, depois ele foi embora, falou que viria um novo espírito. Ele sentiu que era um espírito feminino, ele via alguns traços, mas o nome e a visão completa só depois de 10 anos de amadurecimento. E o Chico? Chico começou em 1927, ele só encontrou com Emmanuel em 31. Ou seja, se somarmos, são 4 anos. E olha que Chico já veio preparado e Chico já está um pouco mais evoluído que a média da população geral. Então, 4 anos para ele saber quem era o mentor que estava guiando a mediunidade dele e os trabalhos do Centro Espírita. Vou relatar uma experiência própria. A reunião mediúnica que eu faço parte está completando, se eu não me engano, 6 anos agora. Se não for 6 anos, é 5 anos e meio. E somente nas últimas semanas que nós viemos a saber 2 nomes de espíritos que trabalham conosco. Somente depois de 5 anos e meio. Significa que os espíritos que trabalham na nossa mediúnica são mais ou menos evoluídos? Não. Significa talvez que a espiritualidade falou, vamos esperar esse grupo amadurecer, a aprender a silenciar, porque as coisas que passam numa reunião mediúnica tem que se ter a disciplina de não sair por aí contando. Quantos médiuns saem de uma reunião mediúnica, chegam em casa e conta detalhes, veio um espírito lá, tô dando exemplo, veio um espírito lá, falou que o nome dele é João, falou que a esposa dele é Maria, falou que ele matou Alberto, falou que ele fez isso. Gente, quando for contar um caso de uma reunião mediúnica, tenham bom senso, mudem o nome, esperem um prazo. Se forem contar, se tiver a necessidade, contem somente se for para esclarecer. Se for falar em alguma palestra, ou se for falar, por exemplo, numa reflexão como essa, ou se for contar para um amigo a título de esclarecimento, mude o nome. Tenha sempre a disciplina também de não falar nomes. Sabe por quê? Às vezes, quem sabe, né? A gente nunca sabe. Você está contando para alguém e você fala um nome e sobrenome, a pessoa era tio, era primo, era vizinho. Olha a confusão que a gente arruma para os centros espíritas. Então a reunião mediúnica é um local sigiloso. Os médiuns que ali trabalham têm que ter a disciplina também do sigilo.
Não é proibido contar, mas mude o nome, mude algumas coisas para que a pessoa não saiba, para que a outra pessoa que vai ouvir não identifique. A não ser que você tenha uma autorização direta dos mentores para você levar uma mensagem para a família. Aí é outro caso, beleza? O que eu quero dizer com isso, gente? Não tenha ansiedade para saber se o espírito que trabalha na sua mediunidade, se o nome dele é João, Maria, enfim, José. Não tenha. Trabalha. Disciplina primeiro o seu pensamento, o seu falar, o seu agir. Compreenda que você não está lá no centro espírita ou no núcleo religioso trabalhando a mediunidade à toa. Você está ali para aprender algo, para desenvolver algo. Então trabalhe com amor, com carinho, com disciplina. Se melhore. Mediunidade está aí para isso, para a gente caminhar, para a gente aprender, para a gente desenvolver o amor ao próximo e o perdão. Aprender com a espiritualidade que é tão carinhosa com a gente. Quantas vezes a gente trabalha lá numa reunião mediúnica, vem espíritos super pesados e depois vem aquele bálsamo, aquela tranquilidade, vem um mentor sem dar o nome e deixa uma energia de paz tão grande. E se der o nome, não tem problema. E outra, às vezes o espírito está lá comunicando, o mentor, o nome dele de verdade na última encarnação foi, vamos supor, João. Ele está lá para não ser identificado, ele fala José. O que isso muda na mensagem dele? Nada. Porque a gente sente a vibração daquele espírito, o conteúdo que ele traz, o amor que ele deixa. Então, se você é médium, se você às vezes vê o seu mentor e ele ainda não falou o nome, é porque algum motivo tem. Algum motivo tem. E uma hora você vai saber, e uma hora ele vai dizer para você, olha, meu nome é Beltrano e nós estamos trabalhando juntos por aquele motivo. Se for da permissão de Deus que você saiba. Senão você passa a encarnação achando que o nome dele é João, mas na verdade é José e ele foi um parente seu na última encarnação. Mas você vai saber disso quando você desencarnar. Então, gente, não tenham pressa. A pressa que o médium tem que ter é de se melhorar e de trabalhar para o bem na caridade. Então, se melhorem, trabalhe para o bem e disciplina. Vamos pôr as 4 disciplinas. A disciplina de reconhecer que médium não é médium à toa, que ele tem, pode e deve trabalhar e desenvolver, a disciplina do pensar, a disciplina do falar, a disciplina do agir. Muito obrigado, Deus os abençoe pela paciência de hoje. Até a próxima reflexão e fiquem com Deus.